A gente está tratando sobre escatologia, vocês estão me ouvindo bem? A gente está tratando sobre escatologia e estudamos na última terça-feira o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 1 até o 6. Falamos um pouco sobre o homem da iniquidade. Meu objetivo hoje é tratar sobre o milênio. E para falar sobre milênio, a gente precisa entender inicialmente que esse não é um tema fácil, não é um tema raso, ele não é de menor importância, mas ele é também complexo. Ele é tão complexo que mesmo dentro de uma igreja como a nossa, que é uma igreja confessional, nós temos diversas pessoas sérias, que têm um compromisso com a palavra de Deus, que têm um pensamento diferente. Então, assim, é um tema delicado, importante, e a gente precisa, de fato, estudar para aprender o que é que o Senhor quer nos ensinar por meio desse tema. Então, dentro dessa complexidade, eu não posso agir de maneira a passarmos por cima, sermos subjetivos ou superficiais. Então, o nosso compromisso será o de estudar o texto considerando as suas nuances. Então, primeiro, hoje, eu quero expor o tema do milênio e falar das três posições: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. E a partir da próxima semana, nós vamos mergulhar no texto de Apocalipse, capítulo 20, para entendermos melhor a exposição bíblica sobre o assunto. Então, vejam, primeiro tema e uma exposição das diversas correntes, e depois uma exposição do capítulo 20, para a gente entender melhor o que é que isso tende a nos ensinar. Eu tenho pensado que dentro dessa expectativa que nós criamos de estudarmos a escatologia, que talvez a gente possa, ainda depois de toda a exposição dos temas diversos, continuarmos abordando o tema geral dentro do sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulos 24 e 25. Mas será uma coisa mais para frente, quando nós fecharmos aqui esse currículo de temas que envolvem a escatologia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Apocalipse 20, do 1 até o 6. Vejam. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Verso 4 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, verso 6. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por
1000 anos. Então, bem, para entender essa passagem, nós necessitamos destacar alguns fatores que envolvem aquilo que nós conhecemos na teologia sistemática, no recorte da escatologia, como o milênio. O fato que nos leva a destacar aqui algumas correntes que fazem alusão a esse tema. E, inicialmente, nós vamos buscar a interpretação dessa passagem, que é de uma linguagem simbólica ou apocalíptica, apenas considerando esses temas gerais. Para isso, primeiro, nós precisamos de pensar que dentro de Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 6, há uma interpretação daqueles que nós conhecemos como os pré-milenistas. Vejam, os pré-milenistas afirmam que após a segunda vinda de Cristo, ele reinará por 1000 anos sobre a terra, antes da consumação final do plano redentivo de Deus, nos novos céus e na nova terra, ou seja, na era vindoura. Eles dizem ainda que nesse ponto, segundo defendem, ocorrerá a primeira ressurreição. E eles usam o verso 5 de Apocalipse, capítulo 20. E eles dizem, então, que os santos participarão do reinado de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Aí eles vão afirmar que depois disto, Satanás será solto dos seus grilhões, e apesar do fato de Cristo haver reinado sobre a terra por 1000 anos, Satanás encontra ainda os corações dos homens não regenerados, prontos a se rebelarem contra Deus. Então, esta é a posição daquele que nós conhecemos como os pré-milenistas. Eles dizem que ocorrerá a primeira ressurreição, segundo a Apocalipse capítulo 20, verso 5, e os santos que participarão do reinado de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Depois disso, ele diz que Satanás será solto de seus grilhões, e apesar do fato de Cristo ter reinado, então Satanás ainda vai encontrar o coração dos homens não regenerados pronto para se rebelar contra Deus. Então, essa é a posição dos chamados pré-milenistas. A ideia de que o milênio ele acontece antes da vinda. Bem, ou da segunda vinda de Cristo. A segunda ideia é a dos pós-milenistas, que é uma corrente muito conhecida, que ensina que o reino de Deus está sendo estendido ao mundo inteiro pela pregação do Evangelho, e a obra salvadora do Espírito Santo está alcançando o coração das pessoas. Eles dizem que o mundo finalmente será cristianizado e que a volta de Cristo ocorrerá no final de um longo período de retidão e paz, conhecido comumente como o milênio. Eles ainda afirmam, os pós-milenistas, que a proclamação universal do Evangelho e a conversão final da grande maioria dos homens em todas as nações durante a atual dispensação foi a ordem expressa pelo Senhor Jesus quando enviou os discípulos a pregar o Evangelho, isso no registro de Mateus capítulo 28, versos do 18 até o 20. Então, a ideia dessa segunda corrente de interpretação do milênio é que haverá 1000 anos de paz. E o Evangelho estará sendo pregado a todas as pessoas. Então, nós já vimos os pré-milenistas, os pós-milenistas, mas agora nós vamos conhecer a posição dos amilenistas. Vejam, a ideia de amilenismo é uma ideia de negação de que haja um milênio literal. Basta lembrar que há, mesmo na expressão "há", não é? A palavrinha "há",
mesmo na gramática portuguesa, pode ser utilizada como uma partícula de negação. Então, esta é a linha dos teólogos reformados. E os adeptos dessa interpretação não creem que esse milênio seja literal, 1000 anos que se seguirá ao retorno de Cristo. Para os amilenistas, a prisão de Satanás se deu inicialmente no deserto, quando Cristo resistiu, e eles afirmam, os amilenistas, que no período do Antigo Testamento, Satanás estava preso para enganar as nações, pois estas não tinham conhecimento da revelação de Deus, conforme encontramos em Atos capítulo 17, verso 20. Percebam que há uma lógica embutida nessa interpretação, porque nós não vemos no Antigo Testamento as aparições de Satanás como de possessão, de possuir corpos, sementes de pessoas, bem como de animais, e de uma oposição declarada à pessoa de Cristo, na figura dos profetas que anunciavam a palavra no Antigo Testamento. Então, há uma lógica de interpretação, já que essas manifestações de Satanás, elas se dão mais à proporção da encarnação do Senhor Jesus. Para os adeptos do amilenismo, a grande comissão, como registrada em Mateus capítulo 28, verso 19, aponta tão somente para o avanço da igreja em face ao aprisionamento de Satanás, que não pode mais deter a mensagem universal do Evangelho. Para os amilenistas, as palavras do Senhor Jesus, como registradas em Mateus 12, verso 29, vejam: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? É uma pergunta. E então lhe saqueará a casa. Essa mesma lógica de Mateus capítulo 12, verso 29, é também encontrada em Lucas capítulo 10, verso 17 e 18, em João capítulo 12, versos 31 e 32, e elas apontam claramente para o fato de que Satanás está preso, por isso o evangelho está sendo pregado. Então percebam que a ideia não é de que ele não esteja operante. Os demônios, eles se opõem ao avanço do trabalho da igreja. Mas Satanás, que é o seu chefe, ele está amarrado, como Cristo afirmou. Então, a sua ação e poder são limitados. Então, considerando as interpretações que nós temos aqui de pré-milenismo, de pós-milenismo e de amilenismo, nós necessitamos esclarecer algumas incoerências interpretativas para melhor entendermos o milênio. Primeiro, a interpretação pré-milenista, ela esbarra-se em fatos concretos, a saber, número 1, que os 1000 anos descritos em Apocalipse, capítulo 20, verso do 1 até o 6, ou mais amplamente divulgado até o verso 10, não são literais, porque o texto é simbólico. Isso é uma regra da hermenêutica histórico-gramatical, que é a hermenêutica utilizada desde o período da Reforma. Se o texto é simbólico, ele não poderia jamais ser interpretado como literal. Então, a lógica da interpretação dos teólogos reformados, desde a Reforma, já que nós somos uma igreja amilenista, é que a interpretação ali não pode ser literal. Então, tanto os pré-milenistas como os pós-milenistas vão se esbarrar nessa lógica, a não ser que eles criem uma desfunção da lógica da interpretação e da hermenêutica histórico-gramatical. Se você interpreta o texto como simbólico, ele deve ser simbólico, como de fato é simbólico. Segundo,
nós devemos aprender que, em lugar algum das Escrituras, nós encontramos o ensino de que Jesus voltará 2 vezes, ou que haverá 2 ressurreições. Se você folhear, por exemplo, Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, João capítulo 5, versos 25 ao 29, 1 Coríntios capítulo 15, todo aquele texto clássico sobre ressurreição, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 e 16, você vai se deparar que não há qualquer base para a vida de Cristo 2 vezes. Quando a Escritura fala sobre o dia do juízo ou o dia da parousia, ela o faz utilizando um artigo definido. É uma vez apenas. É o dia em que Cristo voltará, o dia em que ele se manifestará de forma gloriosa para julgar todas as pessoas. Então, o pré-milenismo se esbarra nessas incoerências. A incoerência interpretativa ou hermenêutica e a incoerência de que Cristo voltará 2 vezes, não é? Não sei se vocês lembram daquele filme Deixados para Trás, que é uma corrente que influenciou muito o pensamento escatológico da Igreja Evangélica Brasileira, que falava do chamado arrebatamento secreto, e que a igreja seria retirada, Cristo voltaria secretamente, mas depois ele voltaria para oferecer uma segunda oportunidade. Não há, em qualquer lugar na Escritura, fundamento para essa interpretação. Então, crer no pré-milenismo é descontinuar a corrente de interpretação histórico-gramatical e a hermenêutica histórico-gramatical e crer piamente de que Cristo vai voltar secretamente e depois publicamente. E aí alguém vai ter que se rebolar para encontrar fundamento bíblico para essas ideias. Então, a primeira incoerência dos pré-milenistas é esta. Mas os pós-milenistas, ainda que com uma interpretação que gere conforto aos corações, eles são extremamente românticos e, consequentemente, irreais, pois deixam de observar os repetidos avisos das Escrituras acerca do período de apostasia que tomará todo mundo antes da parousia de Cristo. Eu não sei se vocês lembram, mas ainda na semana passada, quando nós falávamos do homem da iniquidade, nós dizíamos que antes da manifestação visível do homem da iniquidade, do iníquo, haverá um período longo de apostasia, para que se cumpra a Escritura. Os pós-milenistas, eles falam de 1000 anos de paz, e de um período em que o Evangelho será pregado a todas as nações, e que as pessoas abraçarão a fé na pessoa de Cristo, e virão a ele, se congregarão. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que, de fato, esta é uma outra interpretação equivocada. Se nós fizermos uma avaliação criteriosa, nós vamos perceber que nós já vivemos um prelúdio desse período de apostasia. Se estivéssemos na Europa, por exemplo, em alguns países da Europa, nós poderíamos, inclusive, dentro de um contexto histórico-cultural, afirmarmos que nós já vivemos essa apostasia. Porque os países que encaminharam missionários para muitos lugares do mundo, inclusive para o nosso país, hoje vivem mergulhados em uma descrença. Há informações e pesquisas que revelam que quando passar essa última geração de cristãos na Itália, não se ouvirá mais falar em cristianismo. Então, essas interpretações, elas são incoerentes e elas se esbarram nessas dificuldades que nós apresentamos aqui. Desta forma,
como igreja herdeira do movimento da reforma religiosa do século XVI, nós optamos pela oposição amilenista, que se encaixa de forma mais harmoniosa com o ensino geral das Escrituras Sagradas. Para os amilenistas, o milênio ocorre em 3 lugares, onde estão os tronos, o trono de Cristo e do seu povo está posto invariavelmente no céu. Se você lê Apocalipse capítulo 1, verso 4, capítulo 3, verso 21, capítulo 4, verso 2, você vai perceber isso. Segundo, onde estão as almas as almas desincorporadas dos mártires, pois nós lemos, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. As almas reinam durante a totalidade da dispensação e até a segunda vinda de Cristo. O reino de 1000 anos ocorre ainda hoje, onde Jesus vive, pois nós lemos, e viveram e reinaram com Cristo. Onde Jesus vive? Certamente no céu. Então, nós podemos afirmar com segurança que o reino de 1000 anos ocorre no céu. Por isso, temos a certeza de que a natureza desse reino milenar está para o fato de que os crentes julgarão com Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Eles viverão e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e subsequentes. O texto diz ainda que eles compartilharão a glória real com Cristo. Sendo assim, vejam Apocalipse capítulo 1, verso 6 e capítulo 5, verso 10. Todas as almas dos mártires, aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, todos os crentes que morreram na fé, tais como os que não adoraram a besta, não só reinarão para sempre, mas adorarão a Deus em Cristo como sacerdotes durante os 1000 anos. Então, após essa visão panorâmica acerca do milênio, nós devemos buscar no texto algumas aplicações práticas para nós nessa noite. E a primeira aplicação que o texto nos traz é que o aprisionamento de Satanás não tem associações com sua inércia, pois ele continua em atividade como um cão amarrado a uma corrente que ele concede certa mobilidade para agir. Se você ler, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, você vai ver Pedro falando sobre esse assunto. Ou seja, ele está aprisionado e amarrado, mas não está inerte. Por isso, nós não devemos desconsiderar os seus ardis. E Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 12, dizendo que nós devemos resistir para que ele fuja de nós. Segundo, que a sua tarefa é de enganar, ou a sua tarefa de enganar as nações, quando só Israel tinha acesso à revelação especial de Deus, findou-se com aquele episódio que nós definimos como o ato de internacionalização da igreja que ocorreu lá em Pentecostes. Com isso, abriram-se as portas para que o evangelho seja anunciado a todas as nações. Por exemplo, aquele registro de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, onde as pessoas receberam capacidade para falar em línguas nas quais elas não tinham qualquer habilidade, é o registro que revela que o evangelho agora não seria pregado apenas aos judeus, mas a todos os povos, línguas e nações em todos os continentes. Então, Satanás não pode agora enganar as pessoas como ele enganou na era do Antigo Testamento, porque Cristo vai chamando
aqueles por quem ele morreu e os capacitando para que ele pregue o evangelho. Interessante que a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E ela caminha em sua marcha triunfante, pregando e resgatando as pessoas da escravidão de Satanás. Mas, em terceiro lugar, nós ainda podemos aprender que Satanás e os demais inimigos da igreja, podemos dizer, a natureza humana, bem como do curso do mundo, serão finalmente derrotados quando Cristo vier pela segunda vez. Então, o milênio, que não é literal, mas simbólico, ele terá fim. E todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador e viveram sob o seu senhorio desfrutarão da sua presença em situação descrita pelo apóstolo Paulo como simplesmente inigualável. Paulo escreve aos Coríntios a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, e diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero encerrar esta abordagem temática sobre o tema milênio, nos perguntando nessa noite, como está a nossa vida? Nós caminhamos de conformidade com os santos ensinos da Escritura, ou nós temos sido enganados pelas falsas promessas daquilo que o mundo oferece? Nós precisamos de cuidar para que, findado o milênio, sejamos prontos para nos encontrarmos como a noiva do Cordeiro, com o noivo. E a sua mensagem, ela é simples, direta e assertiva. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Eu costumo dizer que, muito embora o milênio seja um assunto importante, nós precisamos de entender que a essência é termos a consciência de que Cristo voltará repentinamente, em um momento em que as pessoas não estarão aguardando. E nós precisamos estar preparados para reinarmos com Ele em novos céus e na nova terra. Vamos fazer uma oração. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nosso Salvador, nós bendizemos a Ti, porque nós não temos sido enganados pelas falácias do diabo, pelas ilusões daquilo que o mundo oferece, nem temos nos deixado moldar pela nossa natureza humana e decaída que tenta nos conduzir ou reconduzir àquela vida sem sentido que tínhamos. Ajude-nos, Senhor, nesses dias tão difíceis, de uma história profundamente lamentável, de guerras, de dissensões, de violências, a estarmos atentos e vigilantes, porque um dia o Rei voltará, e ele voltará para estabelecer definitivamente o seu trono na terra, e ele julgará com justiça. Então nós receberemos corpos glorificados, e este mundo, Senhor, afetado pelo pecado, ele voltará a ser tal qual foi antes do ingresso do pecado na história da humanidade. Ajude-nos, Senhor, a cultivar essa esperança bendita em nosso coração, para que todos nós e a nossa casa sejamos preparados para o dia em que o nosso Senhor voltará. A Ele, pois, a glória, e a honra e o louvor para sempre. Amém. Vou passar a palavra para Israel, mas eu vou colocar, são algumas informações de textos bíblicos. Eu estou fazendo assim, como nós temos uma revistinha agora que nos guia como reforço didático das lições, não é? Ela é a própria base do estudo agora, da nossa editora. Eu estou utilizando o boletim dominical para reforçar o ensino de hoje, colocando lá o estudo. Então, da semana passada, sobre o homem da iniquidade,
está lá no nosso boletim. E no próximo domingo os irmãos terão tudo aquilo que foi falado aqui, com mais algumas informações importantes. Tá bom? Passar a palavra para Israel. Não sei se alguém quiser. Na semana passada, a nossa irmã Neumi perguntou se a gente podia, os irmãos quisessem perguntar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, antes da Israel, que vai encerrar, fiquem à vontade.